prosseguimento aos nossos conhecimentos musicais para nossa alfabetização musical, vamos aqui ver um pouco acerca do ritmo métrico e valores equivalentes. Nós temos aqui esta figura, que é uma bolinha, né? Um círculo, chamada semibreve. Ela é constituída apenas da bolinha, onde é identificada a nota. É identificada pela essa bolinha que compõe essa figura. A outra figura, que é chamada mínima, já tem a bolinha e a haste, mas a nota continua sendo identificada pela cabecinha da nota. É a cabeça da nota e a haste, né? Como se fosse o corpinho da nota. A semínima já é a mesma figura, portanto, apenas com a cabecinha achurada, preenchida, né? Ela não é vazia assim, né? Ela já é preenchida, para diferir, né? Exatamente, ficar diferente visualmente, né? A outra figura que já entra aqui é a mesma figura, portanto com um elemento a mais, que é esse colchete. Então aqui nós temos a cabeça da nota, apenas a cabeça, aqui a cabeça e a haste, aqui a cabeça e a haste, mas a cabeça preenchida. Aqui nós temos a cabeça preenchida, a haste e um colchete, portanto o nome dela vem dessa configuração dela, colcheia, né? A próxima, que é a semicolcheia, temos as mesmas características da colcheia, apenas com 2 colchetes, então semicolcheia. A próxima, com 3 colchetes, ficou conhecida como fusa, e com 4 colchetes, a semifusa. Esses são os valores equivalentes à utilização dos sons para a música ocidental. Okay? E, respectivamente, para as pausas dos seus respectivos valores, que conforme nós estamos falando, valores equivalentes, e cada valor de tempo aqui produzido por um som tem sua respectiva duração no silêncio, onde chamamos pausa, né? Então, aqui nós temos a pausa, vamos começar por aqui. Aqui nós temos a semifusa, pausa de semifusa, fusa, pausa de fusa, colcheia, pausa de semicolcheia, pausa de semicolcheia, colcheia, pausa de colcheia, semínima, pausa de semínima, mínima, pausa de mínima e semibreve, pausa de semibreve. Por que eu comecei por aqui, da última para a primeira e não da primeira para a última? Porque eu vejo que é mais fácil vocês poderem entender pela lógica aqui. Nós temos quatro colchetes e aqui respectivamente 4 bracinhos, né? Para o lado contrário, aqui os colchetes vão para a direita da haste da nota, aqui vai para a esquerda da haste que fica configurada a pausa. Então aqui 3, aqui 2 e aqui um bracinho conforme a colcheia. Aqui é muito simples, a pausa de semínima, que apenas é simples, então portanto visualmente fica fácil de todas serem decodificadas, né, aprendidas, decoradas e decodificadas ao olhar para estas mesmas figuras, né? E conforme eu falei, o porquê que eu comecei daqui, para focar nessas diferenciações dessas duas figuras, a pausa de mínima e de semibreve, porque elas têm que ser grafadas, escritas justamente no terceiro espaço da clave. E qual a diferença? As duas estão no terceiro espaço, porém a diferença é que a mínima ela vai ficar desenhada acima da terceira linha. É tipo um retângulozinho, né? Onde é colocado acima da terceira linha. E da semibreve é colocado sob a quarta linha. Então ela fica abaixo, penduradinha, como se fosse assim, penduradinha na quarta linha, e essa fica acima da terceira. Então, portanto, fica ambas entre os terceiros espaços, ok? Agora, fazendo aqui uma demonstração do quadro comparativo dessas figuras, nós temos aqui a semibreve, né, como a figura de maior valor utilizada, onde vamos colocá-la como figura 1, né, e aí eu vou explicar o porquê, que se a literatura trata dessa forma, e
e a razão de nós aprendermos assim. E aí ela é composta, o valor dela equivale a duas mínimas, portanto está aqui, figura 2 equivale a metade dela, a mínimas, e respectivamente para baixo, cada vez que vai descendo, a figura imediatamente abaixo vale a metade da figura de cima. Então, portanto, tem que ter duas metades, né, duas figuras iguais para somar ao mesmo valor. Então, para equivaler uma mínima, temos que ter duas semínimas. Para equivaler uma semínima, tem que termos duas colcheias. Para equivalermos uma colcheia, duas semicolcheias. Para equivaler a duas semicolcheias, temos que ter, respectivamente, 4 fusas. E, respectivamente, para equivaler às 4 fusas, temos que ter 8 semifusas. Portanto, vem a proporção, né? Divisão proporcional dos valores. Então, nessa proporção, nós temos uma figura inteira, onde nós chamamos de 1, essa 2, essa 4, né? Então, a semibreve 1, a mínima 2, a semínima 4, pela proporção, né? A colcheia 8, a semicolcheia 16, porque temos que ter 16 dela para equivaler uma semibreve, né? 32 fusas para equivaler uma semibreve e 64 fusas para equivaler uma semibreve. Daí, mais na frente, trabalharemos melhor essa compreensão e a utilização desses valores, que nós podemos colocar aqui, que é o seguinte: quando nós temos uma fórmula de compasso, esse número vem abaixo da fração, no denominador da fração, onde vai equivaler a figura utilizada na fórmula de compasso, ok? Então, a semibreve é a figura de maior duração e as demais são frações dela. Por isso, a semibreve é a figura utilizada como unidade de divisão proporcional dos valores. Conforme nós vimos na demonstração anterior, semibreve é essa figura que é a de maior duração. Em seguida temos a mínima, que é a metade da semibreve, né? Indica a metade da semibreve. A semínima, que indica 1/4 da semibreve. A colcheia 1/8 da semibreve, a semicolcheia 1/16 da semibreve, a fusa 1/32 da semibreve e a semifusa 1/64 da semibreve. Então, cada figura vale a metade da anterior e o dobro da seguinte. Fórmula de compasso. Compasso, fórmula de compasso, unidade de tempo e de compasso. Então, o compasso é a divisão da música em pequenas partes da mesma duração. A unidade de tempo é cada figura que indica um tempo no compasso, ou seja, aquela pulsação inscrita, que ela é colocada no denominador da fórmula de compasso. Então, é aquela pulsação que a música tem e que é indicada na fórmula de compasso. Cada pulsação dessa é a unidade de tempo. A fórmula de compasso é a fração colocada no início da música ou trecho musical para demonstrar o seu registro métrico, onde o numerador indica o número de tempos existente em cada compasso e o denominador da fração determina a unidade de tempo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma fórmula de compasso de 2/2, onde quer dizer que a unidade de tempo é a mínima, conforme nós vemos aqui, e a unidade de compasso, como é 2/2, então temos 2 tempos de mínima. Então temos que ter 2 mínimas em cada compasso. Então a unidade de tempo é uma mínima dessa, conforme nós falamos, que é uma pulsação, né? Então, um compasso binário, temos 2 pulsos no compasso. E a unidade de compasso nada mais é do que a soma desses tempos. São 2 tempos de mínima, 2 mínimas, equivale a uma semibreve. Ok? Da mesma forma, no compasso 4/4, nós temos o numerador da fração equivale à quantidade de tempos que tem o compasso. E o denominador da fração equivale à figura respectivamente que nós vimos. Então, nós vimos que o 4 é representado pela figura semínima. Então, temos a unidade de tempo a semínima, 4, né? E a de compasso, a unidade de compasso 4/4 significa 4 tempos semínima, 4 semínimas. A soma das 4 semínimas equivalem a uma semibreve.
E num compasso, por exemplo, de 4/16 significa 4 tempos da figura semicolcheia, né? Então, num compasso que vão ter 4 tempos de semicolcheia. Então, a unidade de tempo é a semicolcheia e a unidade de compasso é a soma das 4 semicolcheias. Então, a soma de 4 semicolcheias equivale a uma semínima, ok? Curiosidade sobre a notação musical comum na literatura internacional da música ocidental é que num compasso 4/4 ele pode vir escrito dessa forma, um C também, porque que vem do italiano, a literatura diz que vem do italiano, da palavra quattro, que é escrito com C, né? E quando vem um C cortado, significa 2/2, ou seja, equivale ao 2/2, ok? Agora, uma pequena instrução para nós fazermos essa atividade, treinarmos ela para ficarmos aptos a fazer bastante exercício e detectarmos, identificarmos visualmente rápido, né? Então aqui está pedindo aqui o compasso 2/2, unidade de tempo, para a gente colocar qual figura é, e aqui o T, né, unidade de tempo, e aqui o C, unidade de compasso, ok? E aqui 3/8, para a gente colocar isso, então nós vamos fazer, vocês vão fazer isso no caderno e vão me apresentar, tá bom? Isso já vai demonstrar o quão vocês estão se apropriando e quão eu posso ter a noção de como melhor ajudar vocês, tá bom? Daqui da mesma forma no compasso 4/4, está pedindo quais figuras vocês vão colocar aqui em cada tempo, como unidade de tempo, né? E aqui a figura de unidade de compasso. E respectivamente também nessa 3/4, 2/8 e 4/8. Então, agora nós temos aqui uma pequena demonstração, né, de que a gente pode solfejar, mas eu deixei aqui só para vocês ouvirem e verem a proporção. Então, por exemplo, nós temos aqui, enquanto na clave de Sol nós temos a fórmula de compasso, ambas estão inscritas aqui em 2/2, portanto, lembrando que nós temos que ter 2 tempos da figura que equivale ao 2, que é a mínima, né? Então, aqui cada unidade de tempo, e aqui nós temos a unidade de compasso. Então, quanto a clave de Sol está fazendo aqui unidade de tempo, aqui está a unidade de compasso. Aqui vem para a unidade de tempo, né? Aqui já fez a subdivisão da unidade de tempo e aqui, respectivamente. Então, para vocês ouvirem isso aí, tá bom? É uma forma de trabalhar falando o nome das notas, e nós vamos trabalhar isso bastante nas nossas práticas para que nós possamos nos apropriar com uma certa fluência nossa leitura musical, ok? Então agora eu deixo a sugestão para que vocês façam os exercícios da apostila, que vai da página 14 até a 17, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.